Olá a todos, olá a todas, vamos para o nosso segundo encontro. E nesse segundo encontro nós vamos trabalhar com diferenciamento de conceitos. É importante, pessoal, quando estamos estudando liderança, a gente ouve muito falar, né? As palavrinhas satisfação, motivação, envolvimento, comprometimento. Então a gente vai numa empresa, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, Denilson, meus funcionários estão muito desmotivados. Ou, nossa, Denilson, eu queria mais comprometimento dos meus colaboradores. Mas existem diferenças entre esses conceitos. E é o que a gente vai estar estudando hoje, né? Nós vamos diferenciar cada um deles para que você, nos próximos tópicos, nas próximas aulas, durante o nosso curso inteiro, saiba que quando estivermos falando de motivação é uma coisa, envolvimento é outra, comprometimento é outra e entrincheiramento é outra. Entrincheiramento vai ser uma novidade aí. Então vamos começar? O que vocês estão vendo aí na nossa figura? Nós estamos vendo um barco, né? Ele está estacionado. Então, se a gente pensar num barco, ele está ali na areia, o sol está quente, o que o barco mais precisa? Se você for pensar nesse momento, o que ele precisa mais? Né? O que ele precisa? Gente, ele precisa de água. E aí vem o conceito, então, de satisfação. O que é satisfação? Satisfação é atender uma necessidade. Por exemplo, nesse exato momento, qual seria a sua necessidade? Beber uma água, sair um pouco, conversar com um amigo, fazer alguma coisa importante ou ficar em casa parado aí. Então, quando eu digo satisfação, eu estou dizendo que eu estou tentando atender uma determinada tipo de necessidade. E aí nós temos vários tipos de necessidade. Maslow, Abraham Maslow, estudou as necessidades humanas e caracterizou uma pirâmide, ele criou uma hierarquia de necessidades. E aí está, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Primeira necessidade é fisiológica, que é o quê? Que é comer, dormir, não é? Tomar um banho, isso é necessidade fisiológica. Assim que essa necessidade está satisfeita, você vem para um outro tipo de necessidade. Qual que é essa necessidade? De segurança, que é ter um carro, ter um emprego, ter uma casa, ter uma moradia. E aí vamos imaginar, você já está bem alimentado, você já tem um emprego muito bom e você tem uma casa. Qual que é a próxima necessidade que você tem? Necessidade social, que é no final do expediente sair com os amigos, final de semana você sair com seus familiares. Então a gente tem essa necessidade social também. Então digamos que você já tenha todas essas três necessidades. Você está bem alimentado, você tem um bom emprego, tem uma boa casa e você tem bons amigos. Será que você está completo? Não. Segundo Maslow, não. Você tem uma outra necessidade. Qual que é? De estima. Você tem necessidade que as pessoas gostem de você. E que você tem necessidade também de gostar de você mesmo. Você tem uma autoestima boa? Você gosta de ser reconhecido pelo que você faz? Todos nós temos uma necessidade de ter reconhecimento em alguma área da nossa vida. Seja profissional, pessoal, qualquer área, você precisa ser reconhecido naquilo que você faz. É uma necessidade humana. E aí, digamos que você já está com essa necessidade pronta. Qual que é a próxima necessidade que vem? Autorrealização. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui para você ver como é que seu dia funciona. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz? Abre os olhos, né? Com certeza. Você abriu os olhos, o que você vai fazer geralmente? Escovar os dentes, ir ao banheiro, tomar café da manhã. Isso aí são necessidades básicas ou necessidades fisiológicas. Assim que elas estão completas, que elas estão completas, né? O que você precisa? Você vai fazer o quê? Ou você vai para o trabalho, ou você vai para a faculdade. O que você está buscando aí no trabalho ou na faculdade? Uma necessidade de segurança. Vamos imaginar que você foi para o trabalho. Aí você começou a trabalhar, aí dá lá o finalzinho do expediente, finalzinho do dia. Aí você fala assim, poxa, podia sair com os colegas um pouquinho para tomar um chopp. Isso aí é uma necessidade social?
ao. Aí você tomou o chopp com o seu colega e lá na hora que você está batendo papo com o seu colega, alguém pergunta assim, você gosta do que faz? Você é reconhecido no seu trabalho? Aí você vem com a necessidade de estima e você começa a pensar se você é reconhecido pelo que você faz. E você comenta com seus colegas se você é reconhecido ou não. E finalmente, quando você chega em casa, você bate a cabeça no travesseiro, você começa a pensar, para que eu faço tudo isso? Eu gosto do que eu faço? Eu sou feliz no que eu faço? Que é a necessidade de autorrealização. Bom, então tudo isso, pessoal, tudo isso está dentro de um construto que a gente chama de satisfação. Então, satisfação é satisfazer as necessidades humanas, e nós vimos que elas são 5. Será que elas acontecem assim mesmo? Primeiro a fisiológica, depois a segurança, depois a social. Será que é assim mesmo? Na verdade, não acontece assim. Por exemplo, nesse exato momento aqui, eu estou ministrando uma aula para vocês. Então eu estou na necessidade de segurança, porque eu estou trabalhando. Mas se me der uma dor de barriga aqui, eu vou deixar essa câmera, eu vou deixar esse estúdio e vou para o banheiro. Então a necessidade fisiológica, você pode ver aí na pirâmide, ela é maior, porque ela é mais urgente. Então quanto maior é a base da pirâmide, mais é urgente a necessidade. Se ela acontece, você não consegue fazer a próxima, ou você faz a próxima meio atrapalhado. Então o que é necessidade, o que é satisfação? Quando eu falo assim para o meu funcionário, eu vou satisfazer o meu funcionário, eu tenho que levantar quais são as necessidades dele. Aí eu pergunto para você, a empresa deve criar um plano para o funcionário baseado nas necessidades dele? A empresa cria esse tipo de plano? Cria. Sabe como que é? Por exemplo, vale transporte, vale refeição, ticket, vale estudo. Isso tudo são estratégias para que a empresa o quê? Ela alinhe a necessidade do funcionário, ela garanta que aquilo aconteça para tentar fazer com que ele o quê? Com que ele fique mais tempo na empresa. Mas só isso não basta. Porque o que acontece? Quando você está satisfeito, quando você tem uma necessidade, você geralmente quer a próxima. É igual salário. Salário não é motivador, salário é uma satisfação. Se eu te dou um aumento de salário, você vai ficar o quê? Satisfeito no primeiro momento, não vai? Nos próximos 2, 3 meses você vai estar satisfeito e depois? Vem a insatisfação, você quer mais salário. Então salário ele não é motivador, ele parece ser. É igual quando você está com muita fome. Você está com muita fome, você diz, nossa, eu vou comer um boi. E se deixar, você come muito. Mas depois que você encher a barriga, o que você vai fazer? Você não vai querer mais. A não ser quando surgir de novo uma nova fome. Então, assim, o perigo de você estar investindo só em satisfação é que ela não garante que o funcionário motive. Ela vai garantir que o funcionário esteja satisfeito. Mas automaticamente, daqui a um tempo, ele vai estar insatisfeito de novo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses planos sociais. Eles devem existir, eles são importantes, mas também eles têm que ver se a empresa tem capital para suportar todos esses investimentos em benefícios. Eu já vi empresa, por exemplo, que fez de tudo. Vale transporte, vale refeição, vale estudo, e os funcionários não motivavam. E ela estava com um rombo dentro da empresa de financeiro porque ela investiu demais, mas ela não soube como motivar seus funcionários aí. Então vamos voltar na nossa figura lá. Então o barquinho agora, ele está na água. Ele está satisfeito, não está? Você acha que ele vai sair daí? Não vai, porque a água está boa, a água está fresca. Para que ele vai sair dali? Então ele está satisfeito ali dentro. Mas eu preciso passar para vocês um novo conceito. Qual que é esse novo conceito? É o conceito de motivação. O que é motivação? Será que uma pessoa é capaz de motivar a outra? Você é capaz de motivar seu funcionário? Será que um líder ele consegue realmente motivar o funcionário dele? Então, a motivação, o melhor conceito que eu já vi até hoje,
A motivação é responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência dos seus esforços. Isso é motivação. Isso quer dizer o seguinte, vamos fazer um exemplo com vocês aqui. Está vendo aí no quadro? Olha, qual que é a sua motivação para assistir a um jogo de futebol? Aí você vai ver lá a intensidade. Você está pouco ou muito motivado para ver futebol? Anota aí. Está muito ou pouco? Aí, direção. Você vai assistir futebol por interesse próprio ou porque os amigos estão assistindo? Então anota aí, interesse próprio pelos amigos. E qual que é a persistência? Você é fogo de palha ou você é guerreiro? Você está ali sempre assistindo todos os campeonatos ou você assiste de vez em quando um campeonato? O que você faz? Se você respondeu da seguinte forma, você é muito motivado, você tem interesse próprio e você é guerreiro, eu digo que você está motivado para assistir um jogo de futebol. Agora, se em qualquer um dos três você marcou que você é pouco motivado, o interesse é de terceiros e você é fogo de palha, você não está motivado, você está apenas, tem uma intenção, mas você não está realmente motivado. E aí tem outras coisas aí, ó, tem alguém para um compromisso sério, você está em interesse próprio ou de terceiros, você está pouco ou muito motivado, e fogo de palha ou guerreiro, você sai sempre ou você fica esperando o príncipe encantado, a princesa encantada bater na porta da sua casa. Gente, esse mapa aqui que eu mostrei para vocês podem fazer dentro da empresa. Como que vocês podem fazer isso? Você pode ir lá na empresa, listar todas as atividades que a empresa faz, fazer compras, fazer orçamento, qualquer atividade, e ir listando e perguntando para o seu funcionário, para o seu colaborador, se aquela atividade é pouco ou muito motivadora, se é interesse próprio ou de terceiro que ele está fazendo, e se ele é fogo de palha ou se ele é guerreiro. E aí você vai listando todas as atividades e você vai, no final, você vai ter um rol de atividades, aquelas que são mais motivadoras e aquelas que são menos motivadoras. E aí o que você faz enquanto um bom líder? Você vai distribuir igualmente as atividades motivadoras e desmotivadoras para as pessoas, para que eles tenham o mesmo nível, o mesmo tanto de atividades, em que eles empenham o máximo, e aquelas atividades que são chatas também. Então você distribui, chama delegação de tarefas dentro da empresa. É muito importante fazer isso, tá bom? E a motivação, pessoal, pegando esse exemplo que eu dei para vocês, de assistir jogo de futebol, ter alguém para compromisso sério, o que vocês percebam? Eu consigo motivar alguém? Não, eu não consigo motivar alguém. Sabe por quê? A motivação ela é interna. A pessoa motiva se ela quiser. Se ela não quiser, ela não motiva. Você pode fazer o que quiser, plantar bananeira. Nesse exato momento aqui, olha, eu posso plantar bananeira, trazer um bom vídeo, criar tudo, mas se você não quiser motivar aí na sua casa, você não vai motivar, não adianta. Eu vou gastar meu tempo todo. Então, o que é motivação? É motivos para a ação. Eu dou motivos, eu enquanto líder dou motivos, mas a ação é você quem faz, por isso que a motivação é interna. Entre fazer um programa de satisfação e um programa de motivação, eu ainda faria um programa de satisfação, sabe por quê? Porque a satisfação eu vou garantir pelo menos que você fique satisfeito, e a motivação eu não sei o que vai dar. Então, quando alguém me contrata e fala, Denilson, venha dar um curso de motivação na empresa, eu fico de cabelo em pé pensando como que eu vou motivar o funcionário dele. Se ele que é dono da empresa, se ele que é o líder da empresa não consegue, como que eu de fora vou motivar? Por isso, pessoal, que eu, Denilson, não acredito em curso de motivação. Não acredito. Eu já dei curso de motivação e vê se não é assim. Você vai no curso de motivação, aí o instrutor vai lá, põe todo mundo para se abraçar, dar as mãos, cantar, faz isso tudo, não é? Aí você sai da empresa e está todo mundo feliz, na verdade não, está todo mundo satisfeito. No terceiro dia, volta tudo igual, ou até pior,
porque vai lembrar de algumas coisas que a pessoa falou, que fez no curso e começa uma encrenca danada. Então, assim, a motivação ela é interna. É importante eu saber que ela existe, é importante saber como conduzir, mas eu tenho que ter em mente. Eu não sou capaz de motivar. Eu sou capaz de dar os motivos. A pessoa motiva se ela quiser. Aí vamos voltar agora lá no nosso quadro. Então nós temos aí que o barco estava estacionado, depois ele ficou satisfeito, e aí eu dei motivos para ele, né? Ele foi resolver alçar velas e ele começou a navegar. Ele está navegando. Mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero que o meu funcionário ele se envolva. E aí nós vamos falar agora de envolvimento. E para falar de envolvimento, existem 3 tipos de envolvimento: racional, emocional e assertivo. E eu vou contar uma outra história para vocês. Eu adoro contar histórias. E aí vocês vão me dizer qual que você escolhe. Era vez um casal que se chamava João e Maria. E eles se amavam muito. Por favor, pegue a caneta para você anotar aí os nomes dos personagens. Primeiro João e segundo Maria. Eles se amavam muito. E a Maria ficava em casa e o João saía para trabalhar. Acontece que o João começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Um dia chegou às 18, depois às 19, às 20. E aí só que ele não falou nada com a Maria. Ele ia chegando tarde e a Maria também não perguntou nada. E a Maria começou a ficar meio possessa da vida. O que ela fazia? Ela deixava o jantar pré-aquecido e falou o seguinte: eu vou ficar em casa, eu vou é passear. E todo dia então a Maria deixava o jantar pré-aquecido e ia passear na cidade. E ela tinha que atravessar uma ponte para ir para a cidade. Um belo dia ela está voltando e ela vê um rapaz na ponte, moreno, alto, bonito e sensual, chamado Ricardo. E todo dia eles se encontram, acabam se tornando amantes. Então o João ia trabalhar, Maria ia encontrar com o Ricardo e a vida estava continuando assim. Acontece que um dia Maria estava voltando da casa do Ricardo, já muito tarde. E quando ela chegou na ponte, ela viu um bandido assaltando as pessoas na ponte. E ela ficou com muito medo, chegou lá no Ricardo: Ricardo, por favor, me ajude. Tem um bandido na ponte, eu tenho que chegar em casa. O Ricardo falou assim: eu? O problema é seu, você vem aqui porque você quer. Eu não vou me arriscar minha vida passando numa ponte com bandido. Aí então só os personagens até agora: João, Maria, Ricardo. Aí a Maria lembrou que tinha um amigo que morava ali perto, foi lá na casa do amigo, o amigo resolveu ir com a Maria até a ponte. Mas chegando lá, vendo aquela confusão, já tinha polícia também, o amigo falou assim: eu não vou, Maria. Aí a Maria ficou desesperada, olhou debaixo da ponte e viu um barqueiro e falou assim: opa, o barqueiro me salva. Ela correu lá e o barqueiro falou: Maria, já são quase 11 horas da noite, o porto do outro lado já fechou, para mim te passar são R$1.000. Ela: mas eu não tenho R$1.000. Aí ele falou assim: então não tem como eu te passar. Aí a Maria ficou possessa, sem saber o que fazer. O que ela fez? Ela falou assim: bom, então o único jeito que eu tenho que fazer é atravessar. Então quando ela foi atravessar a ponte, o bandido viu Maria e o bandido matou Maria. Aí eu pergunto para vocês: quem é o maior responsável pelo que aconteceu com a Maria? De quem é a maior culpa pelo que aconteceu com a Maria? E agora? Será que é o João? A própria Maria? O amigo? O bandido? O barqueiro? Quem que é a maior culpa aí nessa história? Decida e escreva aí de quem que é a maior culpa. Vamos lá? Se você escolheu bandido, você tem um tipo de envolvimento com essa história racional. Porque você vai pensar o seguinte: o que aconteceu na história? Maria morreu. Quem matou Maria? Bandido. De quem é a culpa? Do bandido. Então você tem um pensamento racional. Se você falou que a culpada é a Maria, você teve um tipo de envolvimento com a história emocional. O que você pensou? A Maria é culpada porque ela que saiu de casa, ela não conversou com
o marido, ela que viu a situação, ela enfrentou, então ela é a culpada. Culpada porque traiu. Ou então você vai falar que foi o João que chegou mais tarde em casa, também é um envolvimento emocional. Agora, se você falou que foi a Maria, mas porque ela viu a situação de risco e ela decidiu passar pela situação de risco, que ela escolheu arriscar, aí ela seria um envolvimento assertivo, que ela sabia do risco, mas ela decidiu passar. Então, qual que você escolheu? Você teve um envolvimento racional, você teve um envolvimento emocional ou você teve um envolvimento assertivo? Qual que foi o seu envolvimento com a história? Só existem esses 3 tipos de envolvimento. Lembrando que envolvimento é estar em volta, é mais superficial, é você se envolver na situação. É como se você pensasse numa teia de aranha que você envolve. Igual quando você está namorando, né? O primeiro contato, o que você faz? Você vai fazendo uma teia de aranha, não é? Para ir prendendo a pessoa, você vai envolvendo a pessoa ali, vai envolvendo, até que ela esteja completamente envolvida, e aí você sim busca o próximo conceito, que é comprometimento ou não. Agora vamos voltar lá no nosso quadro geral. Então nós já vimos aí que o barco estava estacionado, aí ele estava satisfeito, estava quietinho lá, você deu alguns motivos para ele agiu, ele foi, ele avisou velas. E aí ele começou a se envolver com o moço lá do lado, olha, com um barqueiro. Ele viu que era importante ele se envolver com alguém. E esse envolvimento ele pode ser emocional, racional ou assertivo. E depois que você envolve com a pessoa, o que é que você vai buscar dela? O comprometimento. Então vamos ver o que é comprometimento. Existem, pessoal, 3 tipos de comprometimento. O comprometimento afetivo, o comprometimento normativo e o comprometimento instrumental. O que é comprometimento afetivo? É quando você se compromete com uma pessoa ou com a empresa porque você gosta. Você veste a camisa da empresa, você tem um apelo emocional. Geralmente o comprometimento afetivo vem do envolvimento emocional. Então você já tem um envolvimento emocional com o dono da empresa, ou com a própria empresa, ou com o próprio cargo. Então você acaba criando um compromisso ali. O que é compromisso? É definir um objetivo e cumprir esse objetivo e você faz parte da empresa. Você faz parte da empresa porque você gosta, porque aquela empresa é importante para você. Então você está compromissado. Agora, o que é o comprometimento normativo? Normativo vem de normas, de lei. É quando você se compromete porque você assinou um contrato. Você já viu quando você vai construir uma casa, quando você vai fazer um negócio que você assina um contrato? Aí você está executando aquele contrato, não porque você gosta da pessoa, não porque você gosta da empresa, mas porque você tem uma norma ali, uma lei que você assinou e você tem que cumprir, senão você vai ser penalizado. Então muita gente trabalha numa empresa com comprometimento normativo, porque assinou um contrato de trabalho e a pessoa ainda fala, olha, eu estou aqui porque eu assinei um contrato, então eu vou ficar aqui até vencer o contrato. Quando vencer o contrato eu saio. Esse é o comprometimento normativo. E o terceiro tipo de comprometimento é o instrumental. Esse aí tem a ver com negociação, tem a ver com necessidades. Lembra lá da teoria da necessidade? Então é aquele comprometimento que você faz assim, eu te dou o trabalho e você me dá o salário. Então ele exige uma barganha, ele exige uma troca. É o comprometimento que você faz quando você está trocando algo com alguém. E você? Qual tipo de comprometimento você mais faz na sua vida? É o afetivo, o normativo ou o instrumental? Não tem problema, pessoal. Desde que esteja comprometimento, é melhor do que nada. Às vezes você pode pensar assim, nossa, o melhor comprometimento é afetivo. Eu queria que todos os meus funcionários tivessem um comprometimento afetivo. Muitas vezes não. Muitas vezes é melhor você ter um monte de pessoas comprometidas normativamente,
pelo contrato, mas elas estão cumprindo direitinho, estão fazendo, do que a pessoa está acomodada. Do que, como na nossa história que eu contei, né, na aula passada. Como a pessoa está ali acomodada, não está nem aí do que está acontecendo. Então, existem esses três tipos de comprometimento. E nós, geralmente, pensamos apenas no comprometimento afetivo. Esquecemos que tem o comprometimento normativo e o comprometimento instrumental. E eles também são muito válidos, né? Existem testes para você saber o nível de comprometimento. E nós vamos fazer nas nossas aulas aqui um teste em que você vai saber qual tipo de comprometimento você tem mais forte dentro de você mesmo. Então vamos voltar àquele nosso quadro. Então nós vimos lá que o barquinho estava estacionado, depois ele ficou satisfeito na água, depois ele teve um motivo para a ação, depois ele se envolveu e agora ele tem um compromisso com alguém, tem alguém ali junto com ele dirigindo o barco. Agora, se a pessoa não está envolvida, nem satisfeita, ela vai estar o quê? Entrincheirada. O que é entrincheiramento, pessoal? Vamos ver? Entrincheiramento é quando você está preso numa carreira, impossibilidade de mudar de carreira. E existem três formas para você estar entrincheirado. Sabe quando a pessoa está num cargo e não consegue sair dele? Existem três coisas. Por que a pessoa fica presa no cargo? Custos emocionais, porque ela já investiu muito emocionalmente naquele cargo e ela não quer deixar aquela empresa. Isso acontecia muito na Fiat. A pessoa trabalhou muitos anos ali, ela não queria sair, mas é o custo emocional. Ou porque ela investiu muito na carreira. Isso acontece muito com quem fez doutorado na área, investiu demais na carreira e não quer largar o emprego porque senão ele vai perder. Ou por falta de alternativas, não tem mais alternativas na carreira. Então a pessoa ela fica o quê? Entrincheirada, ela fica presa. E aí fica parecendo que ela está comprometida, mas ela não está comprometida. Ela está entrincheirada. E se a gente volta lá no nosso quadro, a gente vai então, temos então todos aí, né? A gente quer que a pessoa seja satisfeita, que ela se motive, que ela envolva e que ela se comprometa. A gente não quer ninguém entrincheirado, mas a gente quer pessoas engajadas. E aí a gente fecha o nosso quadro de comprometimento, que é pela participação, que é satisfação e motivação, que ela se envolva, que ela se comprometa e que ela se engaje. O que é engajamento? É a pessoa que ela está engajada com a empresa, ela está completamente dentro da empresa, ela está completamente ligada aos próprios objetivos, ela faz parte da empresa e ela veste a camisa da empresa. Então é isso, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso segundo encontro. Um grande abraço a todos e até a próxima vez.